Segura o avião, não vou ainda não. Aleluia. Glória a Deus. 1 Crônicas, você que está com a sua Bíblia aí. 1 Crônicas, no capítulo 15, versículo 1. 1 Crônicas 15, 1. Aleluia. 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 Não deixa essa atmosfera se perder não. Não deixa se perder não. O Senhor se manifesta onde tem uma expectativa. Achou aí 1 Crônicas capítulo 15, versículo 1. Aleluia. Lê para mim, fazendo favor, Diogo. Fez também Davi casa para si na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e armou-lhe uma tenda. Agora, 1 Crônicas 16, versículo 4. E pôs perante a arca do Senhor alguns dos levitas por ministros, e isso para recordarem e louvarem e celebrarem ao Senhor, Deus de Israel. Aleluia. Esse trecho nos conta aquilo que Davi fez. Davi é um dos nossos modelos de adoração no Antigo Testamento, na palavra de Deus. Você vai ver que o reinado de Davi, ele contrasta com o reinado de Saul. Se por um lado nós tínhamos Davi, Saul, um homem apaixonado pelo trono, pela evidência, pelo glamour, pela coroa, pelo palácio. Por outro, nós tínhamos Davi, um homem apaixonado por Deus. No Salmo 27, no versículo 4, o salmista, ele nos diz ali, Salmo de Davi: uma coisa pedi, buscarei ao Senhor, para que eu possa o quê? Habitar no seu templo. Para o quê? Contemplar e aprender. Duas coisas importantes que Davi fala, três na verdade. Primeira, que eu possa estar no seu templo. Ele tinha um palácio, ele tinha uma coroa, ele tinha um trono, ele tinha vestes reais. Mas entre o palácio e o templo, ele está dizendo: eu prefiro o templo. Entre o palácio que tinha o trono e o templo onde tinha o altar, ele preferia estar no altar. Então a palavra de Deus nos continua dizendo que ele queria estar ali para contemplar e aprender no seu templo. Porque, irmão, aquilo que eu contemplo mexe com o meu emocional. Você já fez uma viagem para aqueles lugares de montanha, para aqueles lugares onde tem serra, e aí você viaja, parece que a paisagem descansa você. Parece que você está ali, irmão. Você já viu quando você viaja aqui, ó, não precisa ir muito longe aqui para Londrina, alguns lugares aqui no Paraná, que você vai passando por algumas regiões assim mais montanhosas, você vai olhando aquilo, você vai contemplando aquela paisagem e aquilo ali relaxa. Ou às vezes quando você vai num lugar onde tem um rio, uma lagoa, uma paisagem bonita, aquilo que você está contemplando, parece que aquilo ali te traz um certo descanso, te traz um certo relaxamento, porque aquilo de bom que você contempla mexe com o seu emocional. E ele está dizendo ali: olha, para contemplar o Senhor, para viver experiências a fim de que possa trabalhar, mexer nas minhas emoções, alegrar o meu coração, mas também aprender. Porque aquilo que eu contemplo de bom afeta as minhas emoções, mas aquilo que eu aprendo afeta a minha mente. Mais tarde nós vamos ver o apóstolo Pedro dizer assim, que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. A graça está falando de coração, da experiência que você cresce em Deus, e conhecimento, você conhecer a palavra de Deus e estudar. Porque tem pessoas que eles cresceram muito na graça e eles têm aquele coração enorme, cheio de experiência, mas a cabeça, a mente é pequenininha, porque não cresceu no conhecimento. Outros cresceram tanto no conhecimento que tem uma cabeça grande e um coração pequeno. E Davi, esse nosso modelo de adoração no Antigo Testamento, era esse homem, um homem apaixonado por Deus. Ele era um homem que em 1 Samuel, 1 Crônicas, capítulo 16, está dizendo que ele fez uma tenda
lugar onde deveria ficar a arca era no tabernáculo. Moisés, ele recebe a lei dada por Deus, o modelo dado por Deus, e ele faz o tabernáculo, e a arca deveria ficar lá no tabernáculo. Mas Davi, ele quebra a religiosidade sem quebrar a lei, e ele propõe um novo modelo, quebrando a religiosidade sem quebrar a lei. Imagina, aqui está a cidade de Gibeão, aqui estava o tabernáculo. E agora Davi pega e ele fala o seguinte: olha, gente, o tabernáculo está aí? Tá. E aí que a arca fica? Mas eu tenho algo novo. Eu vou pegar essa arca e eu vou fazer uma tenda na cidade onde eu moro. E os historiadores dizem que pela janela do palácio, Davi, ele conseguia olhar para a arca da presença de Deus, o rei mais proeminente da história de Israel. Era um homem apaixonado por Deus, era um adorador, era um homem segundo o coração de Deus. E agora, ao invés da arca ir para longe, lá para Gibeão, ele fala: de jeito nenhum, eu quero a arca perto de mim. E se você não sabe, a arca simboliza a presença de Deus. Davi, como um adorador, ele era um adorador e ele agradava a Deus, porque ele queria ter a presença de Deus para perto dele. Meu irmão, em nome de Jesus, antes de você subir no altar da igreja, você já precisa cultivar a presença do Senhor lá no seu lar, lá na sua casa, para que quando você chegue no altar, você chegue carregado, a sua música seja carregada, o seu louvor seja carregado. É aí onde os enfermos são curados, é aí onde o renovo acontece, é aí onde as pessoas que elas passam na rua, elas falam: eu preciso entrar nesse lugar. Nós estamos carregados do que, irmãos? Porque quantos de nós entregamos nosso coração e o nosso futuro para Jesus salvar e levar para o céu, mas nós não entregamos o nosso presente para Deus governar a nossa vida? Quantos de nós, o coração pertence a Deus, meu coração, mas a minha mente ainda é uma mente mundana. Eu alugo a minha mente a semana inteira para as coisas do mundo, para as coisas da terra. Chega na sexta-feira, eu falo: Senhor, olha, beleza, bacana, já terminei, vem aqui, governa a minha vida, que esse final de semana tem culto. Não funciona assim. Só que para Davi trazer a arca da presença do Senhor até Jerusalém não foi fácil. A Bíblia nos fala, tem lado um pouquinho mais baixo, meu amado. Continua aí, irmão, por favor. Houve uma primeira tentativa frustrada. A Bíblia vai dizer que a arca da aliança ficou na casa de Abinadab 20 anos. E nós entendemos que na arca lá não aconteceu nada. A arca simbolizava a presença de Deus. E agora Davi olha e fala assim: vamos trazer a arca, a presença de Deus, e vamos trazer para Jerusalém. E aí, irmãos, a Bíblia vai relatar para nós lá em 2 Samuel, e eles estão lá e trazendo a arca, e aquela cantoria, aquela coisa engraçada, e estava lá tudo muito bonito. Até a Bíblia vai dizer que a arca estava sendo conduzida em carros de boi, até que os bois tropeçaram em um indivíduo chamado Uzá. Quando ele viu a arca, ou seja, a arca da presença do Senhor caindo, ele foi um homem que se atreveu a segurar a presença de Deus. E diz a Bíblia que o Senhor fulminou ele. Nenhum homem jamais vai conseguir. A arca simboliza a presença de Deus. Diga comigo: a arca simboliza a presença de Deus. Então, se a arca é o símbolo da presença de Deus, e aquele homem, já pensou se ele tivesse segurado, ele teria dito assim: eu segurei a presença de Deus. Deus fulminou ele. E a Bíblia vai dizer então que silêncio, a Bíblia não diz, mas eu entendo, silenciou aquela cantoria. Irmão, se a gente não vigiar, a gente sobe no altar e só faz cantoria. E para fazer cantoria, irmão, eu te falo uma coisa: vai para o mundo, faz cantoria no mundo. Porque além de você fazer cantoria no mundo, que tem gente que toca bem aqui, canta bem, você ainda vai receber dinheiro.
porque para Deus as coisas não funcionam assim. E eu já toquei no mundo, irmãos. Teve uma época da minha vida que eu toquei em alguns barzinhos, toquei em alguns lugares, e o meu pastor, ele dizia assim: meu filho, Deus me chamou para estar tocando nesse lugar. E eu falava assim, eu falava para ele: pai, mas eu não estou fazendo nada de errado, eu só vou lá, toco, pego o meu cachê e vou embora. Irmãos, em cerca mais ou menos aí de 2004, 2005, por aí, eu tocava em torno de 2 horas, eu ganhava quase R$200 de cachê, era muito dinheiro, irmão. E eu falava: eu não estou fazendo nada de errado. E ele falou: meu filho, eu só oro para que Deus abra os seus olhos. Eu não estava, irmãos, e eu estava ali, eu não estava fazendo nada de errado. Chegava lá, pegava, tocava às vezes violão, guitarra, às vezes teclado. Eu estava lá, tocava, fazia o que eu tinha que fazer, recebia o dinheiro e ia embora. Num determinado dia eu estava tocando num lugar, hoje não existe mais esse barzinho prudente, chamado Boêmio, talvez alguns aqui conheçam. E eu estava lá tocando no Boêmio, e de repente foi como se o Espírito Santo me levasse na onde as pessoas estavam, e o Espírito Santo foi me dando discernimento. Esse está bebendo, esse vai se prostituir, esse vai mexer com droga, esse, isso, assim, assado. E por último o Espírito Santo disse assim: eu não te chamei para servir à mesa de Satanás. Irmãos, aquele dia eu estava tocando e as lágrimas começaram a descer. Aquilo ali foi mais uma parte do processo da minha conversão. E eu falei: Senhor, me perdoa, porque eu achei que não tinha nada errado, estava tudo errado. Eu estava servindo à mesa das trevas, estava ali fazendo cantoria. Então, irmão, estava ali fazendo tocação. Se é para fazer tocação e cantação e cantoria, irmão, não faz na igreja não, vai lá fora que você ainda é pago. Porque se for para fazer no altar do Senhor, chegue carregado da glória de Deus, seja carregado da presença de Deus. Irmãos, quantos ministros que nem choram mais. Pastor, eu não preciso chorar para servir a Deus. Concordo com você, mas a Bíblia diz assim: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Um dia eu olhando para aquela passagem onde a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele dia eu olhei e falei: Senhor, o Senhor não, o Espírito Santo não vai mais gemer sozinho. Transforma meus olhos em fonte de água para chorar. Eu não preciso, pastor, chorar para ser um adorador. Sabe, você não sabe nada de adoração. Pastor, eu estou procurando conhecer o que Deus quer da minha vida. Quebrante o seu coração, porque a lágrima, ela é a expressão da alma. Se a sua alma não foi tocada com profundidade, os seus olhos continuarão secos. Mas quando eu rasgo meu coração e falo: Senhor, toca a minha vida, toca meu coração, Pai, em nome de Jesus, é aonde a tua alma é tocada. E aí, meu irmão, em nome de Jesus, não tem óleo seco que resista diante do toque da mão do Senhor. E Uzá foi esse camarada. Talvez aquele momentinho que eles já estavam fazendo naquela carreira, ele olhando para a arca, 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 e a arca se tornou algo comum. Quantas vezes ministrar no altar de Deus se torna algo comum? Louvar se torna algo comum. Participar da ceia se torna algo comum. Algo parecido aqui com o nosso presbítero estava falando. Irmão, não deixe o seu chamado se tornar algo comum. Não deixe esse lugar, eu estou falando aqui, mas cada qual na congregação, na igreja que o Senhor estabeleceu, não deixe o teu chamado ser algo comum. E a palavra de Deus diz então que ali ele tocou, ele foi fulminado. Davi muito se entristeceu. Quando você olha para Eclesiastes capítulo 7, acho que é o versículo 5, se eu não me engano, a Bíblia diz assim que é melhor a tristeza. Deixa eu procurar aqui para mim não falar besteira para você.
7:3. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Escute o que eu estou dizendo. Olha o que a Bíblia está dizendo, parece contraditório. Melhor é a tristeza do rosto. Ó, a tristeza do rosto. Perdão, melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Às vezes, irmão, para Deus mudar a tua história, Ele vai ter que permitir coisas que entristeçam teu rosto. É melhor a tristeza do que o riso. Talvez você está vivendo um momento da sua vida que acabou o riso, que acabou a alegria do rosto, e o Salomão está dizendo: é melhor isso, é melhor essa tristeza. Sabe por quê? Aí está dizendo: é melhor a tristeza do que o riso, porque assim se faz melhor o coração. Significa que é diante da tristeza que a gente para e pensa na nossa vida, é diante da tristeza que a gente reflete, é diante da tristeza que a gente olha e fala assim: eu vou buscar a presença de Deus. É diante da tristeza que a gente olha, para e fala: alguma coisa deve estar errada. Então Davi olha para aquela situação e ele se entristeceu. Parecia que estava tudo errado, mas Deus olhou e falou assim: agora é o ponto de virada, agora é a virada da chave, Davi. Eu te quero triste para fazer algo. Às vezes não, para te alegrar Deus vai precisar te entristecer. E talvez esta seja o momento de algumas pessoas aqui. E a Bíblia vai dizer, então, você conhece muito bem esse texto, a arca vai ficar na casa de Obed-Edom, e a Bíblia vai dizer que a fama de Obed-Edom, foram contar lá para o rei Davi: olha, rei, o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom por causa do amor para com a arca. 20 anos na casa de Obed-Edom e Abinadab não aconteceu nada, mas 3 meses na casa de Obed-Edom por causa do amor. Você imagina, irmão, Deus abençoou. Imagina lá o Obed-Edom chupando a melancia. Aí ele pega a semente assim, ó, cospe a semente, dali a pouco começa a nascer perto de melancia. Que tudo aquilo que o homem começou a fazer, ele se tornou o quê? Abençoado. E aí a Bíblia vai dizer então que Israel monta a comitiva, e eles buscam a arca, e eles davam 6 passos. A cada 6 passos eles sacrificavam ao Senhor. Ou seja, no 7º, ao invés de dar o 7º passo, 6 fala do número de homem. No 6º dia Deus criou o homem. 6 é número de homem, 7 fala de perfeição. Então Davi entendia que para viver uma vida em plenitude precisava ter renúncia e sacrifício. E agora, quando ele chega até aquele lugar e ele coloca a arca naquela tenda, conforme nós lemos em 2 Crônicas, no capítulo 16, a Bíblia vai dizer que ele instituiu o quê? Ele instituiu então os levitas para ficarem aqui adorando, para ficar lá. A Bíblia diz assim que para eles recordarem, celebrarem e louvarem ao Senhor. Davi instituiu 24 horas de oração em volta daquela arca. A Bíblia está dizendo então que ele prepara um lugar para a presença de Deus. Ele prepara um lugar. 1 Crônicas capítulo 15 no versículo 1. Ele prepara um lugar para a arca. Nós somos chamados por Deus para sermos os preparadores de ambiente para que a glória de Deus se manifeste. Quando eu cheguei em Martinópolis, as pessoas diziam assim: você não sabe a cidade que você está, essa é uma cidade muito difícil. E eu dizia: não existe cidade difícil, existe uma cidade em que a glória de Deus ainda não foi tocada. Deus vai tocar esse lugar. Irmão, crianças têm sido batizadas no Espírito Santo, irmãos. Crianças têm falado em línguas. Você tem que ver milagres que têm acontecido. Então, irmão, em nome de Jesus, você é o encarregado
Deus chamou João Batista, qual era o chamado de João Batista? Preparai o caminho. Esse era o chamado de João Batista. Ele tinha que preparar o caminho para o Filho de Deus. E ele preparou o caminho em que ambiente? No deserto. A Bíblia vai dizer que as pessoas iam até o deserto para ouvir a pregação de João Batista. Preste bem atenção. Jerusalém tinha o templo. O templo era uma das maravilhas do mundo antigo. Mas ao invés das pessoas ficarem gastando tempo, gastando seu tempo vendo uma das maravilhas do mundo antigo, as pessoas iam para o deserto para ouvir o que João Batista tinha a dizer. E uma das coisas que ele dizia era: olha, eu vos batizo em água, mas aquele que vem após mim vos batizará com fogo. Aí é você que escolhe viver a água ou viver o fogo. Porque lá no tabernáculo estava ali, conforme a religião feita por Moisés. Mas o Davi, ele entendeu que nós somos preparadores de ambiente. Ele olha lá no jardim do Éden e ele pensa: poxa vida, Deus fez um jardim, Deus preparou um ambiente para se encontrar com o homem. Deus mandou Moisés preparar um ambiente, o tabernáculo, para se relacionar com o homem. Quer saber de uma coisa? Eu vou preparar um ambiente para que eu possa também me relacionar com Deus. Faça do seu quarto esse ambiente, faça da sua casa esse ambiente, faça do altar onde você ministra esse ambiente, faça do seu coração esse ambiente. E aí, irmão, não espere que todo mundo vai entender, viu? Porque é aquilo que eu falei, é o vinho velho e o vinho novo. Que muita gente está acostumado ao vinho velho da religião. Ele se escandaliza com o mover do Espírito, ele se escandaliza com o dom espiritual, porque está lá no vinho velho, mas quando você bebe no vinho novo. Mas e para beber do vinho novo? Como que faz? Não tem como deitar vinho novo em odre velho. Alguém pode abrir aí para mim? Salmo 119, versículo 82, rapidamente. Salmo 119, versículo 82. Aleluia, aleluia. Não tem como deitar vinho novo em odre. Não tem como deitar vinho novo em odre velho. Diga comigo bem forte: Deus está querendo fazer de mim um odre novo. Faze bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra. 80? 82, 83? 82, 83. 82, 83. Para de chorar, menino. Os meus olhos desfaleceram, esperando por tua promessa. Entretanto dizia: quando me consolarás tu? Pois fiquei como odre na fumaça, mas não me esqueci dos teus estatutos. Ele está dizendo assim: Deus, quando o Senhor vai me consolar? Quando o Senhor vai me dar a resposta? Aí ele está falando: quer saber uma coisa? Eu fiquei como odre na fumaça. Ei, não se deita vinho novo em odre velho. Para ter o odre, pegava um quarto do animal, pegava o quarto do animal, descarneava, arrancava a carne, costurava, estou resumindo o processo, e deixava na fumaça. Porque precisava deixar na fumaça para curtir, e também na fumaça a mosca não pousa. Irmão, para você ser um odre novo, você precisa arrancar essa carne, a carne da crítica, a carne da murmuração, a carne da inveja, a carne do ciúme, a carne da contenda, a carne que te leva a ter os conflitos dentro da sua equipe, a carne, e ficar na fumaça. Na fumaça. Lá na subiandequente, o decanta, na baixaia. Lá, manaia, decanta. E a sua mente está dizendo assim: você está louco, cara? Você está falando palavras que você nem sabe o que você está dizendo, mas são palavras de mistério para com Deus. Fica quieto aí, mente.
Olha de coach, olha manas, ele que há de coach, a de checa lá manas, sube, ande cai, e eu fico ali na fumaça, e você fica ali na fumaça, e a sua mente está dizendo para você, é irracional, sim, irmão, a sua mente não conhece Deus, quem conhece Deus é o teu espírito, porque o teu espírito veio de dentro de Deus, a sua mente nunca esteve lá, mas o seu espírito, ele se conecta com Deus, e aí você fica ali na fumaça, só na fumaça, vem Senhor, eu estou à sua espera, é aí que você gera um derramado no altar do Senhor, é aí que gera um derramado no impacto, é aí que algo acontece. Eu tinha outras coisas para dizer, hoje eu vou finalizar aqui. Uma das piores coisas que pode acontecer na vida de um ministro de louvor é aquilo que aconteceu na vida de Sansão. A Bíblia vai dizer que quando ele deitou no colo da Dalila, os filisteus vieram para capturá-lo. A Dalila já tinha cortado seu cabelo e ele se levantou com toda a pompa. E ele pensou, vai ser mais uma que eu vou derrotar, vai ser mais uma que eu vou sair vitorioso. Mas o Espírito Santo já não estava mais nele. Isso é desesperador para nós, irmãos. Quantos de nós nos encontramos assim? Para finalizar, último versículo, Juízes capítulo 16, versículo 29. Abra sua Bíblia rapidamente. Juízes 16, Juízes 16, 29. Você me aguenta 5 minutos, amém? Juízes 16, 29. Sansão pode ter feito tudo errado, irmão. O Espírito Santo pode ter se apartado dele, mas ele encontrou o caminho de volta. Olha só o que a palavra de Deus está dizendo. Você está aí comigo, amém? Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio em que sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra, e disse Sansão: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre o povo que nela havia. É esse que tem que ser o seu brado, dizendo: a casa de Satanás vai cair. E a palavra de Deus está dizendo: e foram mais os mortos que matou na sua morte do que todos os que mataram na sua vida. Aleluia! Sansão pode ter se perdido, mas ele encontra o caminho de volta e ele derruba a fortaleza do templo de Dagon. Deus te chamou para ser um destruidor de fortaleza dos lugares aonde você está. Abrace a coluna, faça como Sansão, a mão direita numa, a mão esquerda na outra. Abrace, até que a fortaleza caia. Aleluia, 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 Jesus. Vamos ficar em pé. Saia daqui. Disposto a ser aqueles que vão quebrar fortalezas através do louvor. Quantos de nós até aqui, quando você acordou, o inimigo deu risada? Mas a minha vontade, o meu desejo é que a partir de amanhã, quando você acordar, Satanás venha dar um urro. Aleluia. Satanás venha olhar para você e dizer: meu Deus, o que vai ser agora do inferno? Que venha ser Satanás aonde venha ser você a tirar a paz do inferno, irmão. Não deixe o inimigo tirar a sua paz, porque você foi chamado por Deus para tirar a paz do inimigo. Até eu estou estimulado por essa palavra. Tem algumas fortalezas que precisam ser quebradas em Martinópolis e será quebrada
quebrada em nome de Jesus. Tem fortaleza a serem quebrada em Venceslau e será quebrada em nome de Jesus. Lá em Anastácio será quebrada em nome de Jesus. Lá em Dracena será quebrada em nome de Jesus. Existe aqui os derrubadores, existe aqui